Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de seu próximo. Comam tudo o que se vende no mercado sem questionamento algum por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém que não é crente convidá-los para comer, e vocês quiserem ir, comam de tudo o que for posto diante de vocês, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Porém, se alguém disser a vocês, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comam, por causa daquele que deu a informação, e por motivo de consciência. Consciência, digo, não a sua propriamente, mas a do outro. Pois porque a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? Se eu participo com gratidão, por que sou criticado por causa daquilo porque dou graças? Portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Obrigado porque nós temos esse momento para meditarmos nela. Nos concentra, Senhor, que nós possamos entender e fechar esse bloco, mais um bloco da carta de Paulo aos Coríntios. Nos abençoa nessa manhã. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Como eu falei, meus irmãos, esse é o fechamento de mais um bloco que Paulo está tratando aqui. Ele está falando sobre o escândalo. Ele vai fechar aqui, meio que resumindo o que foi esse bloco, dando uma conclusão e nos mostrando de forma prática como eu devo utilizar de fato a minha liberdade cristã. Que liberdade é essa? E ele vai iniciar aqui, por exemplo, o versículo 23 falando, olha, todas as coisas são lícitas. Ele já havia falado sobre isso antes. É interessante essa palavra, todas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ou seja, a licitude não é o parâmetro para eu fazer aquilo que eu quero. Existe um critério. O primeiro ensinamento é esse. Mesmo sendo lícito, eu preciso aprender a usar. Porque se licitude for o critério, né, se tudo que é lícito eu posso fazer na hora que eu quiser, nós vamos ver aqui que nós seremos como um ônibus desgovernado, passando por cima das pessoas. Por exemplo, muitas pessoas que falam a verdade, mas elas não sabem como falar a verdade. E muitas vezes, falando o que é lícito, elas se perdem e elas levam o outro a pecar. É por isso que logo no início desse bloco, nós vimos no capítulo 8, ele vai dizer o seguinte: conhecimento leva à soberba, mas o amor edifica. Nós vimos no início da carta, não basta só ter conhecimento. Se fosse assim, o mais conhecido de todos, o mais inteligente que a gente conheceria, estava na igreja. Ele estava servindo ao Senhor. Conhecimento facilmente pode levar à soberba, mas o amor edifica. Nós vimos que no início desse bloco que eu preciso saber como saber. Isso é o que de fato é a sabedoria. É você ter o conhecimento e saber aplicar esse conhecimento. O que falar, quando falar, a hora certa de falar, como falar com determinadas pessoas, como agir com determinadas pessoas. Isso é de fato sabedoria, a aplicabilidade correta do meu conhecimento, daquilo que eu sei. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas,
mas nem todas edificam. E Paulo, ele vai nos dar alguns argumentos para essa verdade. Ele nos fala o fato aqui desse bloco, no versículo 23, e ele vai nos dar 3 argumentos de que tudo, como é que tudo é lícito, mas não convém. Primeiro argumento: você deve fazer as coisas sem egoísmo. Assim você vai fazer o que é lícito e o que convém. Primeiro, sem egoísmo. Segundo, fazer o bem ao próximo. Sempre buscar fazer bem ao próximo. E terceiro, usar tudo para a glória de Deus. Esses são os 3 princípios básicos aqui que Paulo vai fundamentar o argumento dele no versículo 23. Ele já começa com o primeiro argumento, imediatamente no versículo 24. Olha o 23 e o 24. Olha, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Versículo 24. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. Imediatamente ele vai nos dizer a primeira regra. E entendam, irmãos, ser livre é difícil. Ser livre no sentido de cristão não é fácil. Por quê? Porque o mundo entende liberdade como eu fazer o que eu quero, na hora que eu quero. Entenda, e pare para pensar, se liberdade é fazer o que eu quero, na hora que eu quero, eu não preciso ser liberto por Cristo, porque esse era o estado que eu estava antes de Cristo. O estado onde eu era entregue às minhas próprias paixões e aos meus próprios desejos. Essa é a liberdade e a propaganda que o mundo faz, mas é justamente isso que Cristo vai lhe livrar. Ele vai lhe livrar desse tipo de liberdade que é uma falsa liberdade. É uma escravidão. Nós andávamos segundo o nosso pensamento. É isso que Efésios 2, do 1 ao 3, vai dizer. É exatamente isso. É exatamente dessa liberdade que Cristo nos livrou. Nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. É assim que nós éramos descritos, servindo não a Deus, servindo a nossa vontade, servindo ao nosso desejo. Liberdade não significa fazer o que nós queremos. Cristianismo não é uma vida sem regra. Cristianismo não é para você viver como um hippie. Cristianismo não é anarquismo. Cristianismo não é isso. Jesus, como muitos historiadores descrevem, ele não era um revolucionário que veio para quebrar as barreiras do poder. De forma nenhuma. Esse não era o objetivo de Cristo. E essas regras, elas não são estabelecidas por nós. Elas são estabelecidas pelo nosso libertador. Estamos sobre a jurisdição dele. É interessante, por isso que Moisés é um tipo claro de Cristo. Olha, vocês estão sobre a jurisdição daquele que libertou vocês. Ele agora exerce autoridade sobre vocês. Vocês saíram do governo de Faraó, mas agora estão sob o governo de Deus. E o representante de Deus aqui com vocês é Moisés. Ele libertou vocês. Ele foi usado para libertar vocês. Ele foi separado para libertar vocês. É só a gente lembrar, por exemplo, de Êxodo 20. Qual é a primeira afirmação de Êxodo 20, antes dos 10 mandamentos? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Eu sou o libertador de vocês. Eu libertei vocês da escravidão. Portanto, não tenho outros deuses além de mim. Eu libertei vocês, por isso não farás imagem e escultura. Por isso não toma o meu nome em vão. Por isso guarda o meu dia. Olha, eu libertei vocês. Por isso, porque vocês são livres, se submetam a mim. Façam e não façam tais coisas. Aí a libertação que a Bíblia prega
imediatamente tem um caráter de submissão. Somos livres, guiados pelo princípio bíblico. Mas entenda, Paulo nem está tratando aqui sobre o que não é lícito. Ele não está falando aqui nem sobre descumprir a lei de Deus. Isso aí é literalmente o que é ilícito. Ele está falando de coisas que nós podemos fazer. Nós vimos aqui nos domingos passados. O que é lícito? É aquilo que se eu fizer, eu não peco. E se eu não fizer, eu não peco. É aquilo que são coisas indiferentes, que não ferem nenhum dos mandamentos. Como ele vai dizer, olha, o ato de comer a carne, aqui o contexto é carne sacrificada a ídolos, é o exemplo que ele vai pegar, e isso estava sendo um problema dentro da igreja. O ato em si de comer a carne não é nada. Comer ou não comer, veja, você não vai crescer espiritualmente se você deixar de comer a carne, ou se você comer a carne. Em si, a carne não vai lhe dar um enfraquecimento ou um fortalecimento espiritual. Não é esse ato em si. E aí você pode pensar, então, eu posso comer a hora que eu quero, porque o ato não é nada. Aí Paulo vai dizer, também não. Também não. Por quê? Porque nós não somos guiados pelo que a gente quer e pelo que a gente deixa de querer. Somos guiados pelo princípio. E o princípio aqui o que vocês devem priorizar é a edificação da igreja. E não a minha satisfação. E não a minha própria glória. É a glória de Deus. Visa o bem da igreja. É liberdade, não é fazer as coisas que a gente pensa apenas em si mesmo. Paulo ele começa a dizer, não busque o seu próprio interesse. Quando você deixa o egoísmo de lado, você está começando a entender como se edifica a igreja. Sempre o meu princípio deve ser, o que eu estou fazendo agrada o meu próximo? Como o próximo está pensando dessa atitude que eu estou fazendo? A lei que me guia é a lei do amor. Vocês sabem que o ídolo não é nada. Vocês sabem que a carne em si não tem poder. A pauta não é essa. Isso já foi esclarecido. E é interessante, irmãos, como Paulo ele vai argumentar aqui. Ele vai nos dar exemplos de como isso deve ser tratado. E ele vai falar de duas esferas. Ele vai falar da esfera pública e da esfera privada. Ele vai falar aqui, por exemplo, versículos 25 e 26, ele está falando dessa situação do público. Você comprar uma carne no mercado. Versículo 27, 28 e 29, ele está falando do privado. Você ser convidado para a casa de alguém e lá ter carne para você comer. E é muito interessante eu estudar sobre isso, porque esse contexto, essa ideia de público e privado, ela surge em Roma. O direito, ele surge em Roma, e essa ideia de você entender, não, olha, tem coisa que você pode fazer em casa que não é contra a lei, mas se você fizer na rua, no público, você vai estar, você pode ser preso. Por exemplo, você pode reformar a sua casa. Você comprou a sua casa, você pode quebrar uma parede e reformar. Mas você não pode tentar reformar a estátua da praça da cidade. Porque a estátua da praça da cidade é um patrimônio público. Ou seja, isso aqui no público é contra a lei. Isso aqui no privado não tem problema. Roma é a civilização que vai finalmente separar isso. O público do privado. E Paulo vai se apropriar dessa aplicação e ele vai usar essa situação da carne no público e no privado. Primeiro no público, versículo 25. Comam de tudo o que se vende no mercado, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Ou seja, sem questionamento. Você deve comer, veja, você não precisa perguntar se a carne é sacrificada a ídolos ou não.
Eu já falei para vocês que a carne não tem poder. Eu já falei para você que o ídolo não é nada, ele nem existe. Você pode simplesmente ir lá, comprar a carne e comer. Não precisa perguntar. É isso que Paulo está dizendo aqui. Versículo 26. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Veja, por que Paulo está falando aqui? Só pode estar falando para os fracos aqui. Ele não está falando para os fortes. No caso de quem sabe que a carne não é nada e não come sem problema. Porque é o fraco que fica com a consciência pesada de comer a carne quando ele sabe que é sacrificada. É só o fraco que fica com essa consciência pesada. É só ele. Então ele diz, olha, não pergunte. Vá lá, pague, pegue e coma em casa. Não pergunte. Você pode comprar. Porque a carne não é nada, o ídolo não é nada. Se você vai ficar com a consciência pesada, dizendo assim, ó, essa carne é sacrificada, é o ídolo tal, muito boa. Se você vai ficar com a consciência pesada com essa informação, não pergunte. Não precisa perguntar. Porque eu já estou lhe dizendo, Paulo já estava escrevendo, estava mostrando a eles que o ídolo não era nada. Ou seja, só pode ser para os fracos aqui, os que estavam com dúvida se deviam comer ou não. Porque o forte, ele ia lá, comprava e não tinha problema. Ele não tinha receio de comprar. E aí veja o versículo 32, pulando aqui, né? Não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Não seja uma pedra de tropeço para os judeus, nem para os gentios. Nesse contexto aqui, era uma maioria quase unânime judeus que achavam que era pecado comer carne sacrificada. Eram eles que, de fato, ali combatiam. Não perguntem, não precisa saber. Compre, leve para casa e coma. Isso me fez lembrar, irmãos, em algumas épocas na vida cristã, quando eu era pequeno, e eu acho que os irmãos vão lembrar também, daqueles boatos que surgiam quando você não compre o boneco tal que ele é endemoniado. Lembra disso? Né? Não compre a amiguinha. Lembra da amiguinha? A amiguinha vem com uma faca dentro que a criança pega e mata os pais, né? Toda amiguinha tem uma faca dentro. E era naquela época de Chuck, né? Ó, os bonecos estão vindo, fulano. E assim, eu lembro do medo que os cristãos tinham desses boatos. Eles de fato não compravam, eles de fato não deixavam seus filhos encostarem nesses bonecos, nesses brinquedos, porque o espírito ruim tinha pego eles. Tinha CDs, né, programas de rádio que ficavam mostrando mensagens subliminares em filmes, desenhos animados. Os filmes da Disney, todos oferecidos ao demônio. E é interessante que eu só assistia filme da Disney, né? Esse era o problema. E se você der pausa no minuto tal do desenho de Pocahontas, você vai achar no final da cachoeira uma caveira bem pequenininha. Aí você dava pausa e estava lá a caveira, né? E assim, as pessoas diziam, olha, se você está levando esse filme para sua casa, se você está levando esse livro, esse autor, ele fez pacto com o demônio, então se você está... Então eles acreditavam, tinham essa superstição. E isso aterrorizou a igreja a ponto de escolas dominicais estarem falando disso em vez de estar pregando o evangelho. Está dizendo, ó, as mensagens subliminares no livro tal, no filme tal, o Código da Vinci. Isso aí espalhou por toda a igreja. E muitos crentes fracos no sentido de não terem tanto entendimento da palavra, eles ficavam apavorados, eles ficavam com medo. E é engraçado porque hoje os filmes, os livros e as mensagens, antes elas eram subliminares, agora elas estão de fato escancaradas, né? Tá nítido ali o quanto aquilo ali é antibíblico e o quanto aquilo ali trabalha contra as escrituras. Entenda, irmãos, não há motivos para nós vivermos bisbilhotando o mundo dessa forma.
Isso é bisbilhotar o mundo. O princípio de Paulo é rico. Olha o salmo que ele vai citar nesse argumento da carne. Ele vai dizer no versículo 24, no versículo 26, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Tudo pertence ao Senhor. Os ídolos não são nada. Os ídolos, eles não têm poder. Você não sacrifica a nada porque ele não existe. Nós vimos na semana passada que, na verdade, quem não sacrifica a Deus, quem não senta na mesa de Cristo, senta na mesa de demônios. Nós vimos isso. Esses sim existem. Eles não são criação humana, eles de fato existem. Se você sabe que tudo é de Deus, por que andar preocupado por questão de consciência? Se aquilo ali é sacrificado ou não. Veja, atribuir poder a alguma coisa que é sacrificada é negar que aquilo tem o domínio de Deus. É dizer assim, olha, tudo é de Deus, menos aquela carne. Aquela carne é do diabo. Entende? Tudo é de Deus, mas se ela foi oferecida a um Deus tal, então tudo é de Deus, menos aquilo ali. E o argumento dele é o Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Tudo é do Senhor. Não tenha dúvidas disso. E agora ele vai para o ambiente privado. Mas se eu for convidado por alguém, versículo 27, se alguém que não é crente convidá-los para comer, e vocês quiserem ir, comam de tudo o que for posto diante de vocês, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Primeiro, no ambiente público, você foi lá no mercado e comprou. Segundo, alguém que não é crente foi lá, lhe chamou, tem um banquete lá, muita carne, muita comida, coma, não pergunte nada. Vá lá e coma. Você sabe que não tem poder nenhum. Versículo 28, temos um porém. Versículo 28. Porém, se alguém disser a vocês, isso é coisa sacrificada a ídolos, não comam, por causa daquele que deu a informação e por motivo de consciência. Se alguém apontar e diz, olha, isso aí é sacrificado a ídolos, aí você não deve comer. Mas a gente acabou de dizer que o ídolo não é nada. Mas o problema aqui não é a carne, não é o ídolo, não é a natureza da carne. Aqui é a consciência, por questão de consciência, por causa daquele que lhe advertiu. Em amor a ele, a consciência dele está pesada, vendo você comer. A consciência dele está pesada se ele vai ou não comer. Ele está com um problema ali de esclarecimento. Por causa dele, em amor a ele, você não vai comer. Entenda, eu imediatamente, irmãos, sempre devo pensar no próximo. Nunca é a minha vontade que está em jogo. É lícito eu comer, mas comer demasiadamente é pecado. É lícito eu trabalhar, mas trabalhar demasiadamente é pecado. É lícito eu amar a minha esposa, é mandamento do Senhor eu amar a minha esposa, você amar o seu esposo, mas amar o seu esposo e os seus filhos acima de Deus é pecado. Eu não posso deixar nada me dominar. Eu não posso ser dominado pelas bênçãos que Deus me dá. Eu preciso administrar. Eu tenho que viver para a glória de Deus. A minha vontade de satisfazer o meu estômago, ela deve ser menor do que a vontade de amar o meu irmão. Esse é o contexto aqui. A gente viu um pouco isso na semana passada. Veja os versículos 15 a 17 desse mesmo capítulo. Capítulo 10 vai dizer assim: falo como a pessoas sábias, julguem vocês mesmos o que digo. Versículo 16:
Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo, e não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão e um só corpo, porque todos participamos do único pão, estamos unidos ao corpo de Cristo, somos corpos e somos unidos a Ele. Não há nenhuma ação minha que não seja sentida pelo corpo. Por que que quando alguém comete um pecado, um escândalo, simplesmente ele não vai até o pastor e resolve? Não é? Que ideia é essa de você trazer um problema ali, mesmo que foi um escândalo, mesmo que alguém da igreja esteja sabendo, que ideia de você trazer a pessoa para um conselho, para ser exposta? Que ideia de você comunicar uma disciplina na frente de uma igreja e expor a pessoa? Isso aí, isso é humilhação. Que ideia da gente tornar isso a público? Será que essa é a forma correta de se tratar um pecado de escândalo? Será que isso não é ser muito severo? Não. Porque ele faz parte do corpo. O que ele faz é sentido por todo o corpo. O corpo precisa saber, ele precisa ser corrigido e voltar para o corpo. As outras partes do corpo não devem virar as costas para ele, mas ajudá-lo a se recompor, para que o corpo ele esteja novamente saudável. O mundo encara isso como humilhação. A Bíblia encara isso como a única forma de resolver o problema. Isso de fato é amor. Essa é a única forma por causa do pecado. Então, não coma por motivo de consciência. Ele vai destacar no versículo 29, consciência, digo, não a sua propriamente, mas a do outro. Se o meu irmão está me informando que a carne é sacrificada, eu não vou comer, porque eu vou me preocupar não com a minha consciência. A minha consciência está tranquila em comer a carne. Eu vou me preocupar com a consciência dele. Eu devo buscar a edificação da igreja. Eu não sou uma ilha. Não existe uma igreja de uma pessoa só. Não existe. A gente viu no domingo passado que já existia uma família só, que era uma igreja, a família de Noé. Mas de uma só, nunca existiu. O que eu ganho comendo carne sacrificada a ídolos, sem ofender a minha mente, a minha consciência, mas vendo o meu irmão sendo destruído pela dúvida e pelo pavor. A razão da minha vida é a satisfação do meu estômago ou é a edificação da igreja? E tem uma coisa muito interessante nesse texto, irmãos, principalmente no versículo 28. Eu tenho que destacar isso. Ele vai dizer todo o versículo. Ano passado eu comprei uma Bíblia. Não é bem são 5 Bíblias em uma, na verdade. É um livro tão grande, não dá nem para trazer para a igreja. Não tem como você trazer para meditar no culto, porque é mais um estudo. É uma edição que eu comprei, que são 5 Bíblias em uma. Ela tem as 5 traduções da Sociedade Bíblica. A ARA, a NAA, Revista Corrigida, Tradução Brasileira e Linguagens de Hoje. Numa Bíblia só, bem grandona. E tem versículos... Eu gosto de comparar e ler várias versões para ver se existe alguma diferença gritante entre versículos. E no versículo 28 tinha uma diferença gritante. Entre todas as versões, a Revista Corrigida no versículo 28 estava bem diferente. E eu fiquei intrigado com aquilo. Porque é o seguinte, ele repete aqui todo o versículo 28, em todas as versões a gente termina com por motivo de consciência, mas só na Revista Corrigida ele pega o versículo 26 e ele copia e cola. Ele usa o mesmo argumento do Salmo 24. Ele diz assim, por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, também no versículo 28.
Aí eu fiquei intrigado, porque em nenhuma versão tem isso, só na Revista Corrigida. Aí eu fui, aí tem uma versão que não tem lá, que é a King James, eu costumo usar para estudar. Aí estava lá também, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, também no versículo 28. Aí eu fiquei, poxa, por que? Veja, se Paulo de fato repetiu o Salmo 24 no versículo 28, por que algumas traduções suprimiram essa repetição? Repetição é ênfase. Você não pode suprimir uma repetição. Repetição é muito importante no texto. A gente sabe disso. Aí eu disse, ele repetiu ou não repetiu? Eu fiquei com aquilo. E é bronca, porque você dá um... Eu vou preparar o sermão em tantas horas, mas aí acabou. Você fica naquilo ali, ideia fixa, né? E aí eu fui para a regra da exegese, vá para o original, veja lá o que é que tem no original. Eu uso o texto majoritário, que é o texto que o Calvino usava, é o trinitariano. Eu prefiro usar o majoritário. No majoritário está lá, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, no versículo 28. Aí eu digo, não, então é regra da exegese, né? Sempre o original. E aí eu fui para o meu comentarista, Charles Hodgkin, que é o que eu mais uso para preparar o sermão. E ele disse que era errado botar essa expressão. Aí vocês diziam agora, né? Mas a regra da exegese é, entre o texto original e o comentarista, fique com o texto original. Por mais que você respeite e esteja usando ali o comentarista, você não pode ficar do lado dele. E Charles Hodgkin, veja o argumento dele, ele disse assim, parece não ter sentido. Quando eu digo assim, coma de tudo, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Você pode comer de tudo. Mas agora, olha, não coma para não fazer o seu irmão pecar, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Parece não ter lógica. Por isso que a maioria dos tradutores, você não vê isso na ARA, você não vê isso na NAA, eles não repetem. Mas assim, o que me intrigou é porque não está nem pelo menos entre colchetes, né? Quando está entre colchetes é porque você tem uma divergência assim. Mas de fato está suprimido na tradução. Não está a repetição do salmo. E aí você pode pensar, Hodgkin talvez esteja certo, porque talvez não tenha lógica. Você pode comer, porque tudo é do Senhor. Você não pode comer, porque tudo é do Senhor. Como assim você não pode comer, porque tudo é do Senhor? Mas vamos parar para pensar. Eu comecei a pensar e eu vi um exemplo que esclarece muito isso. Pense no Éden. Meus irmãos, pense no Éden. O Éden, o que foi que Deus disse? Coma de todo o fruto, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer. A árvore do conhecimento do bem e do mal não era de Deus? Ele disse assim, coma de todos os frutos, mas da árvore do diabo você não come. O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal era do diabo? Não. Tudo que é lícito e eu posso fazer é de Deus. Tudo que é lícito e eu não posso fazer também é de Deus. Eu só não posso fazer. A criação é dele, tudo é dele. Do Senhor é a terra e a sua plenitude para o que eu posso fazer, e do Senhor é a terra e a sua plenitude para o que é lícito e eu não posso fazer. Isso não poderia ser suprimido, na minha opinião. Perdoe-me, Hodgkin, não está mais vivo, né? Mas assim, por isso que eu vou pelo texto majoritário. Veja, essa repetição seria imprescindível aqui no versículo 28. Você não pode fazer, você não vai fazer o seu irmão pecar, porque tudo é do Senhor. E tudo é do Senhor, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Você vai usar para edificar a igreja, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Você não vai usar para edificar a igreja, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, nos versículos 26 e nos versículos 28. Qual a minha preocupação? Consciência, digo, não a sua própria mente, mas a do outro. A minha preocupação é naquele que perguntou. Nesse caso, você não vai comer a carne. A consciência em preocupação não é a sua.
Ele faz isso para destacar. Isso meio que fica entendido já. É a consciência dele, mas ele faz questão de destacar. A consciência, só para frisar, a consciência não é a sua. Versículo 24, ninguém busque o seu próprio interesse. A gente não está falando mais de você. A gente está falando do próximo, você deve pensar no próximo. Versículo 30, você pode perguntar com isso. A parte B do 29, né? Pois por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? Por que eu devo me privar se aquilo é lícito? Por causa de outra pessoa que está fraca ali, que não tem o entendimento correto. Outra pergunta, se eu participo com gratidão, poxa, se eu dou graças a Deus pelaquela comida, se eu sei que aquela comida não é sacrificada, por que eu sou criticado por causa daquilo? Porque dou graças. Porque o meu direito de comer o alimento está sendo tirado. Resposta no 31. Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A resposta está em fazer tudo para a glória de Deus. Essa, irmãos, é a diferença entre a igreja e o mundo. Tudo que nós fazemos, até comer, deve visar a glória de Deus. Até na hora da comida, nós não comemos apenas para satisfazer os nossos desejos carnais. Nós comemos para a glória de Deus. Esse é o nosso propósito. A gente não trabalha para ser dominado pelo trabalho. A gente não come para ser dominado pela comida. Deus não lhe dá uma esposa, uma família. Deus não lhe dá filhos para você pegar isso e colocar no lugar de Deus. Nós não podemos ser dominados por essas bênçãos, porque são bênçãos e Deus nos dá para amar mesmo, para administrar como sustento, é para nós rendermos graças porque temos isso. Mas isso não pode tomar o lugar de Deus. E se eu busco a glória de Deus, eu estou edificando a igreja. Eu busco o bem da igreja do Senhor. Eu não posso desvincular a minha vontade de buscar a Deus e glorificar a Deus com o bem da igreja. Tudo está conectado. Se me privar, vai impedir do meu irmão cair. Isso visa a glória de Deus. Isso visa a edificação da igreja. Esse é o critério. Quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O que é lícito? Se eu fizer ou não fizer, eu não peco, mas não é só isso. Agora ele nos diz que você deve usar tudo para a glória, tudo que é lícito para a glória de Deus. Se esse não for o fim, vai terminar em pecado. O mais fraco, ele vai tropeçar. Versículo 32. Não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. O critério é a edificação da igreja. E ele termina aqui com um testemunho pessoal. Paulo já fez isso em várias outras aplicações. Ele faz isso aqui mais uma vez. Ele vai dizer: assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Ele tinha feito isso, por exemplo, nos estudos passados, nos sermões passados, a gente viu que ele diz: olha, eu não tenho direito de não pregar. Pregar é a minha obrigação. Lembram disso? Até nesse bloco sobre escândalo. Pregar é a minha obrigação. Pregar o evangelho não é a glória, é o trabalho, é aquilo que eu tenho para fazer. Mas ele diz: quando eu abro mão dos meus direitos, quando eu abro mão do meu sustento, e aí vou pregar o evangelho, é aí que está a minha glória, porque Paulo sabia que não tinha como ele não pregar. Já que vocês não estão me pagando, eu não vou pregar. Ele sabia que não tinha essa possibilidade, mas ele pode querer não receber o seu sustento. Tudo isso para instruir, para ensinar e para edificar a igreja. Era lícito ele receber, mas ele abre mão para edificar a igreja.
E ele diz uma coisa que, se a gente não interpretar da forma correta, se torna perigoso. Versículo 33. Ele diz: eu busco ser agradável a todos. E entendam, irmãos, na verdade eu termino com esse argumento hoje. Eu posso tentar agradar a todos e pecar, né? Geralmente a maioria faz isso. A maioria, na tentativa de agradar a todos, termina pecando, né? Por quê? Porque geralmente aquela pessoa que diz assim, todo mundo gosta dela, ou ela faz tudo para agradar todo mundo. O certo e o errado, ela tenta ali concordar com as duas partes para que todos gostem dela. É geralmente aquela pessoa que ninguém critica ela. Ela faz tudo por todos. Geralmente o objetivo dessa pessoa tem um interesse próprio. Ela quer ganhar alguma coisa, ela quer ter alguma coisa, e ela está trabalhando para todos concordarem com elas, para na hora de alguma votação, na hora de alguma coisa, ninguém ter desculpa de votar contra ela. Ou seja, ser agradável a todos por um interesse próprio. Mas o versículo, ele é claro, eu procuro ser agradado em tudo, procuro também... assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos. Olha o resto, não buscando o meu próprio interesse, mas para a salvação deles. É ser agradável a todos sem buscar o meu interesse. Porque se eu quero que vocês gostem de mim por algum interesse pessoal, eu não estou lutando em prol do Evangelho. E eu busco isso para salvar as pessoas que eu estou pregando o Evangelho. E entenda, não é o testemunho de Paulo que vai salvar, né? Não, eu tento fazer as pessoas gostarem de mim para que elas sejam salvas. Não é isso. O Paulo sabe que nenhum esforço que ele vai fazer vai salvar as pessoas. A Deus pertence a salvação. Mas o objetivo, desde o começo desse bloco, é não levar as pessoas a tropeçar. Não ser você o objeto de escândalo para as pessoas. Paulo sabe que ele não tem poder dentro dele, para salvar ninguém. Mas, ao mesmo tempo, ele quer que as pessoas que ele prega sejam salvas. Ele não sabe quem é salvo ou quem não é. Mas ele quer que as pessoas, elas não tenham nenhum problema externo com ele que atrapalhe a pregação do Evangelho. Se tiver algum problema externo e que ele possa abrir mão, ele abre mão para que a pessoa ouça o Evangelho. Chegue da forma mais limpa possível. Ele abre mão, ele se sacrifica. Ah, vocês estão incomodados porque eu estou recebendo e está atrapalhando, não quero receber. Eu quero que vocês ouçam o Evangelho. Esse é o objetivo dele. Ou seja, ser agradável para o Evangelho, não para interesse pessoal, não para mim. Entenda, a gente vive num mundo interesseiro. A gente vive num mundo onde as pessoas são boas porque elas querem alguma coisa. A gente vive num mundo que quando alguma pessoa faz alguma coisa boa e fica provado que aquilo ali não visou interesse pessoal, isso se destaca de uma forma exagerada. Quando o bem se destaca no simples fato de fazer o bem, é porque o mal já se tornou cotidiano. Vídeos que viralizam porque fulano achou uma carteira de cicrano e devolveu com todos os documentos, cartões e dinheiro que estava lá. Cicrano foi lá, verificou e estava tudo lá. Procurou a pessoa, se esmerou ali em procurar a pessoa para achar, e isso viraliza. Por quê? Porque isso é raro. Porque o cotidiano é fazer o mal, fazer as coisas por interesse próprio. Eu já falei aqui algumas vezes para os irmãos, política não é pecado, né? A arte da política veio de Deus. Você governar, de você cuidar de uma população, não é pecado. O pecado é a politicagem, né? Isso é o pecado. É você se apropriar da arte da política para interesse pessoal.
Você não está pensando no bem do próximo, você está pensando em se promover. E é triste, irmãos, triste quando você vê casos de politicagem dentro da igreja. Politicagem fora a gente já está meio que acostumado, a gente não deve deixar de orar por isso e não deve deixar de pedir a intervenção de Deus. Mas dentro da igreja é algo triste. É algo que muitas vezes, quando a gente vê, é algo de se embrulhar o estômago. Pessoas dentro da igreja, que elas estão ali nitidamente querendo ser agradáveis, porque elas querem o cargo A ou B, porque elas querem ganhar a eleição A ou B, porque elas querem o interesse pessoal. É triste você ver casos de pessoas que mudam da água para o vinho, elas começam a trabalhar na igreja, começam a fazer, às vezes uma pessoa de idade, e uma pessoa que você admira tanto, e aí vem o outro e diz assim, sabe por que ela está fazendo isso? Porque ela quer aquele cargo. Isso é triste. E isso não é motivo de riso, isso não é motivo de alegria, isso é motivo de tristeza no meio da igreja. Ela está fazendo isso, tá vendo que ela não fazia nada, agora ela está fazendo porque ela quer aquele cargo, que aquele cargo paga aquele salário. Ou naquele ano de eleição, você vê que o líder da sua igreja muda da água para o vinho. E isso é algo triste, é algo que nós precisamos nos distanciar, porque é isso que os políticos corruptos fazem em ano de eleição, irmãos. Isso não deve ser replicado na igreja e a igreja ficar calada de forma nenhuma. Eu não devo buscar o meu próprio interesse, eu não devo ser agradável a todos para isso. Isso não é edificar a igreja. Como pastor, meus irmãos, o meu maior interesse deve ser o interesse de Paulo. Como líder da igreja, eu devo ter interesse na sua alma e não naquilo que você pode me dar. Como membro da igreja, você deve ter interesse na minha alma, na alma da sua família. Você querer levar a sua família para os pés de Cristo. Você deve ter interesse na alma dos irmãos e não naquilo que eles podem lhe proporcionar. Se juntos, irmãos, liderança e membresia, nós focarmos nisso, certamente a nossa igreja, ela será edificada. Não foquemos nos nossos próprios interesses, e sim na glória de Deus. Amém. Vamos orar?